Olá, amigos, eu venho aqui fazer um relato dessa terceira viagem de trabalho e de pesquisas e de entrevistas da Astra. Nós saímos aqui de São José do Rio Pardo no dia 8 de agosto, chegamos à noite ao Rio de Janeiro e chegando ao Rio de Janeiro fomos à casa do Nelson Reis, ou aluno M. Filho, da turma 169. Chegando na casa dele, nos acomodamos e eu o entrevistei acerca das coisas que ele fez pela turma dele, como é que a turma 169 se organizou tão bem. De maneira independente, foram para Guaratinguetá, alugaram chácara, enfim, se apresentaram na formatura de maneira brilhante, lançaram um livro, tinham banner, faixa, cartaz. Olha, decuplicou ou centuplicou a participação dos componentes da turma 69, então eu entrevistei o Nelson Reis. No dia 9 de agosto, eu tive a oportunidade de ir novamente até a residência do brigadeiro Valacir. Como estávamos na Copa do Mundo e ele mora na Barra da Tijuca, bem onde estavam acontecendo os Jogos Olímpicos, a dona Diolásia veio me buscar e me levou até a casa dele. Foi uma oportunidade interessante, porque eu pude conversar com ela, e ela tem informações sobre a vida do nosso comandante que são extraordinárias, né? Então já comecei a entrevista informalmente, né? Num diálogo bastante amigável com ela, enquanto seguimos caminho lá para a Barra da Tijuca. Chegando na casa do comandante, nós fomos até a sala da Força Aérea. A dona Diolásia utilizou o seu smartphone para fazer uma entrevista. Eu fiz uma entrevista com o Major Brigadeiro Valacir e foi fantástico. E tive a oportunidade de ouvir os conselhos sábios daquele homem. É uma inteligência rara. Tive o primeiro lugar como aluno, tive o primeiro lugar como cadete, não é à toa. O Brigadeiro Valacir tem uma inteligência privilegiada. Foi uma honra muito grande ser recebido na casa dele, e eu tenho certeza que poucos colegas tiveram a honra de conhecer a sala da aeronáutica dentro da casa dele. Que coisa! Ele guardou todas as medalhas, várias fotos, capacete de cadete, o capacete de piloto, ele guardou a espada, o espadim, as medalhas, enfim, tiramos fotos, conversamos, dialogamos abertos, mas fundamentalmente os conselhos que ele me deu, olha, simplesmente não tem preço. No dia seguinte, dia 10 de agosto, eu fui até o INCAER, o Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica. Conversei com o brigadeiro Vilmar Terroso, ex-aluno da turma 151, cursou 6 meses, depois foi para a escola de aviação, e ele me encaminhou ao suboficial Márcio Alves de Carvalho, da turma 189, que é encarregado do Clube do Livro. E o Márcio Alves, ele me deu a coleção completa do Projeto Memória. O Projeto Memória são estes DVDs, que a partir da história, são cerca de 50, meia centena de DVD, a partir da história de alguns oficiais generais da Força Aérea Brasileira, que marcaram a história da nossa força, trazem a pleno, né, a história da Força Aérea a partir da vida de cada um. Então essa abordagem humana já me seduziu. Ganhei 8 livros, 8 opúsculos, e foi uma manhã de pesquisas orientado pelo Brigadeiro Terroso, pelo suboficial Márcio, que foi fantástica. Na parte da tarde eu tive a oportunidade de entrevistar o Brigadeiro Terroso. O filme está inclusive no ar, vamos colocar nessa mesma página para simplificar a vida das pessoas. E ele tem recordações espetaculares do seu tempo de aluno, guardou fotos, mandou para nós. Foi realmente um momento muito rico da nossa visita a São José do Rio Pardo. À tardinha do dia 10 mesmo, eu fui até a casa do Brigadeiro Engenheiro Teixeira. O Brigadeiro Teixeira, ele tem uma sugestão interessante, muito interessante. Precisamos ver uma forma de viabilizar, que nós façamos um folder ou uma revistinha para distribuir aos veteranos no encontrão e eventualmente enviar pelo correio.
informando o que nós fazemos, o que nos propomos, o que é a Astra, o que nós podemos fazer, qual o nosso potencial e o que nós já estamos realizando até o momento. Porque muitas pessoas da geração dele, ele falou, Curvilo, nós da década de 40 fomos uma geração marcada pelo comedimento. E de fato é um homem bastante comedido, bastante sério, bastante nobre em seus propósitos, muito honrado. Ele me deu uma revista muito rica do Parque de Material de Eletrônica do Rio de Janeiro. E ele esteve à frente do parque, ele comandou o Parque de Material de Eletrônica do Rio de Janeiro. E sugeriu que nós elaborássemos essa revistinha ou folder para distribuir aos colegas. Eu vou elaborar o texto, vamos pensar em viabilizar isso sim. Porque muitos colegas nossos não acessam a internet e é uma forma de nós mantermos contato. No dia seguinte, dia 11 de agosto, eu tive a oportunidade de entrevistar o Major Brigadeiro do Ar, que foi aluno da Escola de Especialistas na turma 175, João Tadeu Fiorentini, atualmente diretor da DIRAP. Que ser humano fantástico, muito bom, bom de coração, bom ser humano, uma conversa amabilíssima, nos tratou com a maior das cortesias, com a maior amabilidade, a mim e ao Mário. O Mário Luiz estava comigo, tenente coronel armamento, né? Tá na ativa ainda. Fomos juntos até o gabinete do Brigadeiro Fiorentini, conversamos com ele, ouvimos seus conselhos e fizemos algumas, algumas consultas com relação a como encaminhar determinadas coisas que nós estamos precisando para a Astra. Listragens de graduados, divulgação, esse tipo de coisa, né? Ele nos orientou de maneira precisa. Estamos muito bem e temos muito a agradecer tanto ao Brigadeiro Fiorentini como também ao Capitão Sinello, da turma 175, que nos possibilitou essa aproximação com o ilustre membro daquela turma 175, né? E chegou no dia 12, eu já estava cansado. Quando eu estive no Incaé, eu encontrei o Brigadeiro Bering, que é o Márcio Bering Cardoso, Brigadeiro do Ar Márcio Bering Cardoso, que é o diretor do Musal, e ele falou para mim, Curvelo, você nos deve uma visita. Eu pensei em ir na sexta-feira, mas eu estava fatigado, viu? Aí um colega da minha turma, o Amaral, me chamou para ir descansar na casa dele. Eu estava com bastante material que eu tinha pegado lá no Incaé, ele mandou para mim pelo correio, já chegou, já está aqui direitinho. Eu tenho muito a agradecer ao Amaral pelo repouso que ele me deu naquele momento. Foi um dia e meio descansando na casa dele, foi ótimo para recompor minhas energias. Me levou até a rodoviária Novo Rio, pagou a minha passagem do Rio de Janeiro para Guaratinguetá. O Amaral é meu irmãozão, mora no meu coração, desenhista. Trabalhamos juntos no HCA durante algum tempo. Meu colega, não só da escola, como também no terceiro comandante regional. Trabalhamos juntos na escola. Estudamos juntos na escola e trabalhamos juntos no terceiro comandante regional. Em Guaratinguetá, eu cheguei no dia 14 à noite. Me apresentei ao oficial de dia, informei que estava presente. O comandante Jaime poderia achar essa informação relevante e me dirigi ao hotel de trânsito. Fiquei lá hospedado até o dia 18. Já no dia 15, pela manhã, eu fui até o comando. Gostaria de me apresentar lá ao Brigadeiro Jaime, mas eles estavam recebendo visita naquela semana, então foi um pouquinho complicado, né? O tempo que eu tive para conversar com o comandante Jaime era curtinho, ele tinha uma série de reuniões, então eu conversava coisas breves. Ele falou, olha, sucesso na sua pesquisa, pesquise à vontade, conte conosco, mas coisas breves que nós conversamos, né? Conversei bastante com a Tenente Márcia, inclusive pelo telefone. Peço até desculpa se eu tiver perturbado muito. Eu não vou perturbar pessoalmente tão cedo. Pretendo perturbar novamente em novembro, se a senhora me permitir. Em novembro eu gostaria de estar presente novamente na Escola de Especialistas Aeronáutica para dar prosseguimento à minha pesquisa. E agradeço muito toda a amabilidade que eu obtive em todos os setores. Na escola, fui muito bem tratado, fiquei hospedado no hotel de trânsito, almocei no rancho da escola, visitei os galpões. Foi uma semana maravilhosa que eu passei na escola que eu estudei há 40 anos. Senti muito orgulhoso, muito honrado.
vendo aqueles meninos marchando, e eu pensando, puxa, eu estava ali, outro dia desse eu estava ali marchando, né? É bacana isso, é muito gostoso, que transporta a gente no tempo, né? Conversei rapidamente com a Tenente Márcia, falei, já cheguei, estou pesquisando. Fiz sinal, eu fui até o arquivo, conversei com o Bernardes, da minha turma, examinei algum material, não tirei cópia de nada, mas examinei algum material para conhecer um pouco mais da evolução da história da nossa escola. Quando nós visitamos os galpões, estivemos no galpão de enfermagem, conversamos com alguns antigões indicados pelos colegas do galpão de enfermagem, porque parece-me que a enfermagem começou no Hospital de Aeronáutica do Galeão. Aos poucos, o curso de enfermagem foi sendo transferido para a escola de especialistas, mas no último ano o estágio ainda era no Hospital de Aeronáutica do Galeão. Relativamente recentemente, o curso inteiro passou a ser em Guaratinguetá, mantendo-se os estágios no Hospital de Aeronáutica do Galeão e no HCA também. Isso tudo nós estamos pesquisando e é um caminho bem direcionado para a pesquisa. Eu queria saber quando começou a enfermagem como especialidade na Força Aérea Brasileira. Queria também saber como começou a infantaria. Nós vamos falar sobre isso já já. Do lado do galpão de enfermagem fica o galpão de eletrônica. Eu passei e vi uns alunos à toa, estavam varrendo, limpando. À toa não, eles estavam limpando porque era algum intervalo. Bom, sendo intervalo, eu fui timidamente, perguntei, posso visitar? Estou atrapalhando? Não, vamos chegar. Olha, o Cleiton, o Libanoro, o Mendes Júnior me receberam muito bem e me mostraram o galpão, como está moderno, como as coisas mudaram. E a eletrônica ainda está entre aquelas especialidades que mais estudam, né? São os cérebros mais brilhantes da escola de especialistas estão ali. Então, conversamos com nossos colegas e eu falei com eles que seria interessante nós pensarmos. Eles perguntaram para mim quando seria interessante criarmos o dia do especialista, porque outras especialidades têm tem o dia da enfermagem, o dia do controlador de voo, o dia disso, o dia daquilo, mas nós não temos o dia da eletrônica. Olha, pesquisei e cheguei à conclusão que a primeira transmissão radiofônica no Brasil, formalmente, registrada mesmo, aconteceu no dia 7 de setembro de 1922. É evidente que o padre Landel de Moura começou as suas pesquisas mais ou menos na mesma época em que Nikola Tesla. Então, na virada do século já havia alguma coisa de eletrônica, mas registrada mesmo, a primeira emissão radiofônica no Brasil ocorreu a 7 de setembro de 1922. E eu propus essa data para ser a data da eletrônica, data da primeira transmissão radiofônica no Brasil. Esse ano eu acredito que esteja em cima, né? Nós já estamos aqui a 21 de novembro, então o 7 de setembro está muito próximo. Pensemos nisso para o ano que vem, dá um ano para a gente preparar direitinho, convidar os antigões, aqueles que foram instrutores da minha turma, de outras turmas, para participar do Dia da Eletrônica, lá na Escola de Especialistas, uma efeméride muito legal, num feriado. Precisa ver a conveniência também de se fazer isso num feriado a todos os envolvidos, né? Acredito que seja possível, que seja auspicioso. Podemos fazer uma exposição, podemos fazer um coquetel, podemos pensar numa porção de estratégias para fazer a inauguração do Dia da Eletrônica com pompa e circunstância, como os especialistas em eletrônica merecem, né? Então eles me deram o dever de casa e nós estamos dando andamento. Olha, fica a sugestão do 7 de setembro e podemos pensar a respeito. Eu vou telefonar para eles segunda-feira, nós vamos discutir mais a respeito e vamos viabilizar o Dia da Eletrônica, sim senhor. Gostei da ideia. Na sequência, eu estive na banda de música. A banda de música da Escola de Especialistas de Aeronáutica é uma das melhores do Brasil. Conversei com o Tenente Reginaldo, que é o chefe da banda de música da Escola de Especialistas. Ele foi formado músico na escola, a primeira turma que formou músicos na escola, em 1993. O Tenente Reginaldo se formou lá.
e eu pedi a ele um arranjo do hino da Escola Técnica de Aviação. Esse hino, a canção do especialista, né, a canção do especialista de aeronáutica, nasceu com a Escola Especialista de Aeronáutica na Ponta do Galeão. Nós herdamos aqui em Guaratinguetá, mas quando havia Escola Técnica de Aviação em São Paulo, o hino era outro. E esse hino, eu não encontrei partitura em lugar nenhum, olha, eu estou procurando há um tempão. Então eu sugeri que fizéssemos um arranjo. O tenente Reginaldo me disse que isso é possível, nós temos a música, nós temos a letra, e é possível fazer um arranjo. Ele está estudando, eu conversei no comando, se autorizariam, se seria possível. Isso está em estudos, eu acredito que venha a ser viabilizada que façamos um estudo, façamos um arranjo do hino da Escola Técnica de Aviação. Em contrapartida, o tenente Reginaldo, ele tem muita curiosidade em conhecer também a história do João Nascimento, que fez a música da canção do especialista. O João Aires Borges, que era aluno na época, fez a letra, e o tenente João Nascimento fez a música. Não se sabe muito sobre a história do tenente João Nascimento. Vamos pesquisar um pouco. Eu devo isso ao tenente Reginaldo, até pela amabilidade, pela cortesia que ele me prestou, enviando inclusive material sobre João Aires Borges, e se propondo a trabalhar no que for possível para nos ajudar com esse arranjo para algumas efemérides que nós temos planejado, inclusive para acontecer lá na Escola Técnica de Aviação. Conto com os senhores da melhor banda de músicas do Brasil, que é a banda de música da minha escola, da Escola Especialista de Aeronáutica. No dia seguinte, dia 16, nós tivemos a honra de visitar o Galpão de Comunicações, BCO. Nós fomos lá em companhia do Fabrício, suboficial Fabrício, da turma 179, e o que eles conseguiram por lá, né, com a liderança segura do Fabrício e a equipe que trabalha com ele, né, fizeram uma montagem espetacular, renovaram completamente o galpão e renovaram a especialidade. Agora, o especialista em comunicações sai além do seu tempo. Ele vai para a unidade, não chega mais, como ocorreu durante algum tempo, precisando aprender mais coisas. Não, agora ele chega sabendo mais do que o necessário até. Ele está à frente do seu tempo. E é evidente que essas coisas evoluem e é preciso renovar. Mas o equipamento lá é de ponta, equipamento de primeiro mundo, eu fiquei admiradíssimo e aplaudo de pé o empenho do Fabrício, o empenho da equipe do Fabrício, pelo muito que fizeram pelo Galpão de Comunicações e que até reverberou e extrapolou, chegou ao galpão de eletrônica, ao galpão de controle de tráfego aéreo, porque todas essas especialidades estão imbricadas, estão entrelaçadas. Muito bom, foi boa, excelente a visita. À tarde, eu fui entrevistar o Serginho, finalmente consegui conversar com o Serginho. No encontro eu tentei, mas cadê tempo, né? É muita coisa que acontece no encontrão. Então eu fui agora, essa semana, eu consegui conversar com o Serginho. Ele estava lá, suboficial reformado, e ele ajuda, né? Ele comanda a montagem do pecúlio e da formação dos alunos, para que montem aquelas divisas, né, na formatura, divisa de terceiro sargento, e o gládio alado, também chamado de asa, né? O Serginho coloca tantos para cá, tantos para lá, tantos para cá, tantos para lá. Foi espetacular, fizemos um filminho, está colocado também, muito bom ter tido esse contato. E naquele momento, uma oportunidade de ouro. O coronel aviador Éder Santaroni Cortá, ele me convidou a bater um papo com ele no comando do corpo de alunos, o coronel Santaroni. O coronel Santaroni é comandante do corpo de alunos, ele tem ideias magníficas. Ele sugere, por exemplo, que criarmos um museu do aluno especialista, a exemplo do museu do aluno epicariano, que já existe, né?
é um homem muito imbuído dessa coisa da preservação histórica. Ele tem a árvore genealógica da família dele, eu falei um pouco da minha. Conversamos amigavelmente, foi uma conversa muito gostosa. É um homem honrado, um homem sério, um homem digno, e está imbuído desse resgate histórico, compreendeu a nossa posição, e nós ganhamos um aliado, do comandante do Corpo de Alunos. Com a graça de Deus, em novembro eu volto a Guaratinguetá e hei de entrevistá-lo. É um homem a se conversar. É natural que em novembro eu preciso entrevistar ainda o Brigadeiro Jaime. É um amigo há tanto tempo e agora me toquei. Caramba, eu não entrevistei o Brigadeiro Jaime ainda, que é importantíssimo para nós sabermos, enfim, quais são as suas posições, suas ideias, né? Que nós já conhecemos pelos atos, pelo que ele tem feito, já está demonstrando a que ele veio. Em pouco tempo ele fez muita coisa pela escola, pelo especialista, né? Mas portanto nós vamos, em novembro, regressando à escola, entrevistar o Brigadeiro Jaime, conhecer-lhe as ideias, divulgar o que ele pensa, o que lhe vai pela cabeça, e conversar também com o Coronel Santarone, que tem umas ideias magníficas. O Coronel Santarone já me deu linha branca, disse que está à disposição para a entrevista. Com o Brigadeiro Jaime, eu insisto, eu estava com visita, eu não conversei muito longamente com ele. Eu tenho certeza que ele nos receberá. Eu vou me agendar com antecedência e tentar uma entrevista com ele. E é importante para que os colegas conheçam quem é aquele homem, viu? Tem a minha admiração pelo pouco que ele tem, pelo pouco tempo que está lá e a quantidade de coisas que ele já fez pela escola, né? Aquele projeto com as crianças do município é uma delas, né? Enfim, o desfile, a solenidade dos veteranos no ano passado, que foi basicamente organizada pelo comando da Escola de Especialistas, nós assessoramos um bocadinho, foi espetacular, foi um dos melhores que eu já participei. Foi muito organizado, muito melhor do que em outras oportunidades. Veio, parece que num crescendo e melhorando cada vez mais. E está crescendo muito, muito mesmo. O número de participantes aumenta a cada ano, não é? É evidente que algumas pessoas não se inscrevem formalmente, vão lá informalmente, não se cobra para ingressar no quartel, você mostra sua carteirinha de sargento, de oficial e tal, ingressa, participa do desfile de abertura e se organizar com sua turma, você faz aí a sua festa, por exemplo, numa chácara próxima. A maioria dos colegas faz assim. Eu sou, por exemplo, pessoal da turma 169, ninguém se inscreveu, foram e se organizaram por conta própria, fizeram suas camisetas, seus bonés, sua faixa, cartazes, lançaram livro e tudo. Da turma 171, por que pareça, só um se inscreveu, eu, né? Meus outros colegas não se inscreveram, eles foram por conta própria, nós mandamos fazer camiseta da nossa turma, fizemos faixa e tal, desfilamos. Então, embora o evento venha crescendo, essa formalidade da inscrição está diminuindo e dá uma visão um tanto desvirtuada. Se você for contar só pelas inscrições, parece que está minguando, né? Mas se você for lá pessoalmente ver aquele monte de gente, você percebe que a realidade é outra. Estamos aguardando ansiosos pelo lançamento do filme, do desfile, para ver aquela multidão que foi. Vamos torcer para que saia o quanto antes. Na manhã do dia 18, eu tive uma breve reunião com o capitão Molinari. Também, repito, o comando estava recebendo uma visita importante de pessoas do Estado-Maior do CONGEP. Então, ficamos um pouco limitados com relação a conversar mais longamente com o pessoal do comando. Conversas curtas, telefonava, resolvia alguma coisa, encontrava autorização para algumas coisas por telefone. Pessoalmente, conversei com o capitão Molinari na quinta-feira pela manhã e deixei com ele uma lista de coisas que eu gostaria de discutir mais longamente, né? Tanto com ele quanto com o Brigadeiro Jaime, oportunamente, provavelmente em novembro. Mas para ele já ir mais ou menos tendo uma ideia de quais são nossas ideias, nossos propósitos.
Uma das coisas que eu coloquei ali é que nós gostaríamos de reservar aquele espaço do CTE, do Centro de Treinamento de Especialistas, para tarde do dia 7 de julho de 2017, daqui um ano, praticamente um ano, né? Para fazer a reunião da diretoria da ASTRA, da Associação dos Ex-Alunos Especialistas da Aeronáutica. No ano passado nós nos reunimos no rancho, num horário tardio, as pessoas se dispersaram. A maior parte dos colegas não se interessa ou não tem tempo para uma reunião formal. Então não creio que seja assim uma multidão de pessoas que vá. De toda maneira, no CTE cabem 1.800 pessoas. Eu não imagino que vá mais de 50 participar dessa reunião da diretoria. Pode ser que vá mais, quanto mais melhor. E se por acaso, meu amigo, minha amiga especialista, você ainda não se cadastrou, não se inscreveu para ser associado à ASTRA, faça o quanto antes, vale a pena. E se tiver disponibilidade, garra e tempo, participe da nossa reunião. A reunião dura um pouco mais de tempo, será na tarde do dia 7, né? Pela manhã ocorre o desfile, a solenidade militar, ao almoço no rancho, né? Enfim, como seja, algumas pessoas almoçam fora, vão livremente. Isso é a critério de cada pessoa, de cada turma, né? Após o almoço nós nos reunimos, por exemplo, no CTE. Eu solicitei o espaço, ou pelo menos eu me consultei para ver se seria possível. Que o espaço me pareceu ideal para fazermos uma reunião com dignidade, com a dignidade que o especialista da Força Aérea merece, particularmente o veterano especialista. É o local utilizado para doutrinação de turmas inteiras. É fantástico o espaço e é um espaço que nos convém naquele momento, se for possível utilizar por um período aí, digamos, de 2 da tarde até 6, às 8 horas da noite mais ou menos, que é o período que costuma durar essa nossa reunião formal, que é uma vez por ano. Nós temos que reunir presencialmente a ASTRA, Associação dos Veteranos Especialistas, para ao longo do ano nós desenvolvermos nossa atividade através da internet, cada um de sua casa, né? Então seria, e outras coisas, como por exemplo o arranjo da música da Escola Técnica de Aviação, que eu conversei com o Tenente Reginaldo, outras coisinhas mais. Eu deixei uma listinha com o Capitão Molinari e em novembro, voltando lá, vou conversar com ele e com o Comandante Jaime a respeito daquelas coisas que nós gostaríamos de fazer, ou pelo menos nos consultarmos quanto à melhor maneira de encaminhar aquelas nossas solicitações, né? Eu tensionava passar mais uma semana em São Paulo, mas não deu. Eu queria me encontrar com veteranos da Escola Técnica de Aviação, me encontrar com a turma da sucata, rever o primo fotógrafo que esteve no encontro, aquela pessoa com um coração enorme, muito amável, muito bondoso, muito inteligente pra caramba, né? Um homem dotado de um conhecimento da Força Aérea que eu vou te contar, e conhece muita gente também. O primo mora no meu coração, eu queria revê-lo, queria ver o Franco Ferreira, visitá-lo em São Paulo, e também visitar o Fábio Campos, o representante do Brasil da Embry-Riddle, para ver o que nós podemos viabilizar em termos de perenizar a história da Escola Técnica de Aviação, né? Terá de ficar para um momento oportuno. Agora não deu. O recurso encurtou, a família me chamou, então precisei voltar um pouquinho antes. Eu cortei a última semana da viagem. Avançamos bastante, foi uma pesquisa muito boa. Na primeira semana, olha, não é pouco não. Em uma semana entrevistei 4 oficiais generais da Força Aérea Brasileira no Rio de Janeiro, com classe, com categoria, com dignidade, com seriedade. Fiz pesquisa no INCAER. Foi uma visita rica ao Rio de Janeiro. Na segunda semana, Escola de Especialistas de Aeronáutica, me aprofundei numa série de questões, foi muito bom. Poderia ser melhor. Sempre, a gente quer sempre mais. Mas cheguei no máximo, fizemos bastante coisas. Algumas coisas não foram possíveis ainda, mas o serão.
com vagar, com calma, nós vamos conquistando mais coisas. Uma viagem muito bem sucedida em amplos aspectos. Eu preciso agradecer de coração a ASMIPIR, a Associação dos Militares e Pensionistas de Pirassununga e adjacências, que me auxiliou, inclusive financeiramente, viabilizando essa viagem, e a todos os colegas, muitas vezes anonimamente, que nos ajudaram a ir até o Rio de Janeiro e a Guaratinguetá nesta viagem. Muito obrigado a todos, muito obrigado às famílias pelo reconhecimento, pela compreensão que estão tendo para com esse momento em que nós estamos reavivando a nossa memória emocional. Nós estudamos na escola de especialistas numa idade muito tenra. Então, aquelas coisas todas que nós vivenciamos está bastante marcada na nossa memória. Nós vibramos, nós nos arrepiamos quando vemos que até hoje acontecem coisas similares na escola e vemos as mesmas edificações, algumas novas naturalmente, né? Então agradecemos muito a compreensão das famílias, que tem se mostrado de uma simpatia, de uma amabilidade fora de série, tá bom? E no mais, estamos aqui à disposição do especialista da Força Aérea Brasileira, trabalhando sempre. ASTRA, a Associação dos Ex-Alunos e Especialistas da Aeronáutica, envia a todos um abraço muito forte, com votos de muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Forte abraço.